Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal, ao Clube de Leitura e Escrita, no mês de fevereiro, tendo esse livro sido selecionado aqui para o nosso clube. É um dos grandes clássicos da literatura mundial, escrito por Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, e essa minha edição é da Biblioteca Azul. Ela foi entregue a Sérgio Rodrigues, um dos sorteados no mês de janeiro. Foi dado é um livro surpresa, ele recebeu, eu só estou esperando agora o retorno. Eu pedi uma foto dele com o livro para a gente poder oficializar aí essa entrega, mostrar para vocês, tá? Esse aqui é uma fábula futurista com embasamento científico, em que a sociedade vive dividida em castas. E tudo é determinado já no período gestacional. Então nós temos a genética como base, dali tudo que é levado até esse feto vai determinar a casta, o seu trabalho e todas as características já pré-determinadas, com experiências também baseadas na estrutura da reprodução de gêmeos, tá? Esse livro é considerado profético. Ele foi escrito na década de 30 e hoje em 2017 muito do que está aqui acontece. Já acontece, com ou não o aval da ciência e da ciência mundial, que trabalha de uma forma correta. Aqui nós temos uma outra característica que me chama a atenção, é a determinação de tempo. Antes e depois de Ford, existe um momento, existe uma razão para isso. Eu assisti várias palestras sobre esse livro para ter um material de apoio, até para compreender a estrutura do livro. Ele é escrito de uma maneira muito bem organizada, com um vocabulário mais tranquilo de estar lendo, mas eu li e muito se falou do Aldous Huxley participar de rodas de conversa com outros pensadores da época e estruturar aqui o seu livro Admirável Mundo Novo. Eu comecei o ano lendo 1984, que se eu fosse seguir o pensamento desses dois livros, a gente não vivia mais um dia em paz, porque é tanta coisa que eles colocaram naquela época de 30, de 40, que aconteceu de verdade, que você pira o cabeção se você for parar para pensar mesmo. Nós temos então, como eu disse, uma sociedade dividida em castas e já com a sua função no mundo já pré-determinada, né? E temos personagens principais que representam muito o ambiente dessa história e o seu simbolismo à nossa vida hoje. Essas castas embasadas aí numa estrutura genética para esses seres humanos reproduzidos em laboratório, não tendo mais esse padrão de vida comum, família, pai, mãe, filhos, reprodução natural, agora aqui tudo em laboratório. E essa carga genética que cada criança recebe, ela tem uma função, porque ela vai ser a orientação da vida desse ser humano em sociedade, tá? Cada casta é organizada nessas experiências em laboratório, uns recebem uns elementos, outros não, direcionando então essa sociedade a não ter a possibilidade de escolher que trabalho ter, os gostos, nada, tudo muito enquadrado para que você tenha uma vida comum a todos, organizadas pelo governo, tá? A felicidade, ela é dada em comprimidos, eles tomam o soma, o que nivela muito o nível de comportamento desse grupo de pessoas e aqueles que possivelmente possam se rebelar a esse tipo de vida. Então nós temos, por exemplo, o diretor que tem o caso com uma mulher que era obesa e fora dos padrões da sociedade. Eles têm um filho, então essa mulher que não é padrão físico com esse filho é levado até uma reserva onde ainda se tem esses hábitos antigos da vida antiga comum em família, em sociedade, mas estão todos no meio da mata, numa ilha isolada, ali num momento isolado. Esse diretor foge então desse padrão e encaminha esse seu erro para algum lugar.
e nós temos pessoas que vão evoluindo na história e trazendo a sua opinião divergente daquele padrão, e aí a história vai se enredando e você vai compreendendo esse grupo. Aldous Huxley, ele deixou uma estrutura, você vê até pela capa, já diz muito. Eu tenho esse exemplar da Biblioteca Azul, todos padronizados e um diferente. Nós temos esse selvagem nessa ilha que é trazido à sociedade, e é como um prêmio, uma análise sobre a vida humana, e ele então tem um diálogo que eu acho que é a parte mais importante do livro. Foi muito complexa a leitura, porque eu comecei a fazer uma série de ligações, e isso foi deixando assim a cabeça um pouco pirada, mas é um livro que merece ser relido sempre, periodicamente, porque a nossa sociedade está meio que inconscientemente se encaixando nisso, né? E é muito diferente se ver aqui, né? Nós hoje, eu tenho 37 anos, nós hoje estamos numa sociedade já à base de vida só tecnológica, e você vê crianças sendo orientadas com, por exemplo, no livro, neste livro, as crianças são orientadas durante o sono, sabe aquela coisa de pôr a gente já viu muito isso, sabe? Técnicas de relaxamento e de aprendizado, você colocar o foninho de ouvido para aprender melhor inglês, você dorme ouvindo aquilo, isso induz muito o que o comportamento vai ter que ter, né? Isso induz muito a esse comportamento. Uma prática simples, não muito taxada, que aqui foi importantíssima para a evolução das crianças dentro do que o governo gostaria que elas tivessem de padrão de comportamento. Olha, foi uma leitura complexa, uma leitura que deu pano para manga, me colocou para pensar, e eu indico para vocês, para que a gente não caia nesse tipo de vida imposto, e que nós possamos sempre dialogar sobre as diferenças. Então eu abri o ano com 1984, pensando naquele programa idiota da televisão do BBB. Nós não tivemos muitas inscrições nesse começo de ano, e muitas pessoas me escreveram e falaram: olha, Rita, eu gostaria muito, mas o livro é difícil, não desistam. Eu não vou desistir. Não tendo inscritos para o sorteio naquele mês, ou tendo, vamos seguir até o final do ano. E eu acho que daqui para frente os nossos livros para o Clube de Leitura vão ficar um pouquinho mais leves. A gente se vê no próximo vídeo do Clube. Tchau!